Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 5 motivos pelos quais vocês deveriam ler ou então pensar em ler Por que Escrevo. Essa coletânea de 4 ensaios escritos por George Orwell chegou por aqui graças à parceria da Companhia das Letras com o Estante Diagonal, site do qual vocês já sabem, faço parte, sou colaboradora. E embora a resenha desse livro aqui já tenha saído, já esteja no ar ali para vocês lerem, para vocês conferirem, decidi, por que não, compartilhar aí 5 motivos mais resumidos, mais ali aleatórios, pelos quais vocês deveriam pensar em ler Por que Escrevo. E o primeiro motivo pelo qual vocês deveriam realizar a leitura desse livro é pelo fato de que ele foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que George Orwell. Um autor aí importante que acredito já se transformou em clássico da literatura do século XX, porque nos trouxe A Fazenda dos Animais e 1984. George Orwell trabalhou como escritor, como jornalista, ali como correspondente, e ele desenvolveu ali um senso crítico muito forte e tinha ali opiniões muito peculiares com relação ao contexto em que vivia e principalmente ali com relação ao contexto da Segunda Guerra Mundial, o qual ele presenciou. E se a gente fosse escolher somente um motivo, esse aí já seria o principal, porque sim, estamos falando de George Orwell. Porém, o segundo motivo pelo qual você deveria pensar aí em realizar a leitura de Por que Escrevo é pelo fato de que aqui a gente vai encontrar uma face diferente do autor. Aqui a gente vai encontrar 4 ensaios voltados ali a assuntos, a aspectos específicos que não a ficção. Isso é muito bacana porque vai mostrar pra gente um pouquinho do que o autor pensava, de quais eram as posições ali políticas dele, do que ele defendia. O ensaio que eu gostei mais e que realmente ele gostaria de indicar para vocês é o último e é o maior ensaio também, que vai tratar então justamente da questão do nazismo, de Hitler, da Segunda Guerra Mundial e de como a Inglaterra agia ou não agia com relação a tudo isso. E falando então sobre esse ensaio específico, a gente tem um terceiro motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura, que é pelo fato de que vamos encontrar direcionamentos, opiniões, reflexões, questionamentos que possivelmente lhe deram gás, deram aquela energia e ele eram as sementinhas do que hoje a gente conhece como 1984, a distopia fenomenal escrita por George Orwell. Nesse último ensaio a gente tem, sim, elementos do que depois a gente vai encontrar em 1984. E sei disso porque reli 1984 esse ano, estava com a história fresca na memória e quando encontrei ali algumas opiniões, alguns comentários, algumas questões nesse livro, já fiz a conexão e já entendi que de alguma forma o autor ali, antes ou talvez durante da escrita de 1984, já estava ali pensando em coisas que poderiam então fazer surgir esse livro, essa história que hoje a gente conhece, que hoje a gente comenta tanto e que, no caso aqui neste canal, gostamos e defendemos tanto. O quarto motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura é pelo fato de que esse livro é ótimo para ser uma porta de entrada ali para quem nunca leu nada do autor, mas também para quem só conhece as histórias de ficção dele, porque além de tudo que eu já comentei até agora, os ensaios que compõem esse livro possivelmente tocarão ali profundamente o coração do leitor, porque vão tratar de coisas que a maioria dos leitores se interessam, ou então que a maioria dos leitores talvez tenha tido contato alguma vez na vida, ou talvez então aqueles leitores que já tiveram algum contato com George Orwell vão se sentir ali felizes e animados por encontrar neste livro, que são ali uma valorização e uma demonstração de que vale a pena sim apostar e defender os livros, coisa que
Em pleno 2021 aí estamos debatendo novamente, estamos discutindo novamente e estamos ali defendendo novamente, além de questões ali de linguagem, sobre como em alguns momentos a linguagem ela vai ficando pobre, ou em como em alguns momentos a linguagem ali mais rebuscada, mais ali complexa, pode não necessariamente expressar tanta coisa quanto uma linguagem mais simples poderia expressar. E assim a gente vai conhecendo e vai se instigando ainda mais a perceber que este autor, que George Orwell, era muito mais multifacetado talvez, ou era muito mais parecido com aquela figura que a gente tinha dele antes de realizar essa leitura. Porque o quinto motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura é justamente o fato de que ela vai mostrar pra gente que talvez aquela visão que a gente tinha do autor era realmente verdade e se comprova por meio dos 4 ensaios presentes nesse livro. Se comprova ali mostrando que o autor era realmente crítico, era realmente questionador, não se contentava ali com os direcionamentos, com as coisas que aconteciam na sua época e tentava ali de alguma forma avisar, chamar a atenção para coisas que aconteciam. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já tinha ouvido falar desse livro, se você já leu ali alguma outra obra do George Orwell que não seja uma obra de ficção, ou então se você já leu ali os ensaios do autor, os artigos do autor e o que você acha aí desta outra face de George Orwell que às vezes não é tão comentada assim. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.